Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos nós, em qualquer lugar que nos encontremos. Meus irmãos, o nosso propósito aqui, como vocês sabem, é relembrar as lições do Evangelho de Jesus Cristo. É reviver a mensagem do Messias, cada vez mais estudarmos o Evangelho, a vida de Jesus Cristo. Nós aprendemos que a inteligência nos ajuda, que é muito importante atuarmos de forma inteligente. Agora nós, como espírita cristãos, nós percebemos que inúmeros irmãos nossos alcançam até mesmo renome em nossa sociedade pela sua destacada inteligência. Existem, não resta dúvida, muitas pessoas inteligentes, bem inteligentes, articuladas. Isso é fato. O cristianismo nos convida a atuarmos também de forma inteligente. Com Jesus Cristo nós aprendemos que somos espíritos e com o Messias também aprendemos que nós somos espíritos, almas em evolução. Com base nesses princípios, nós não podemos esperar exemplos de retidão e de coerência nos atos dos semelhantes, por mais inteligentes que eles sejam. Da mesma forma nós, o orgulho não pode nos levar a esperar uma obra inatacável, fruto de nós mesmos, que ainda somos espíritos falhos em evolução. Salvo Jesus Cristo, o homem aqui na Terra geralmente é estúpido, indelicado, grosseiro. Geralmente nós, como seres humanos, nós somos estúpidos, indelicados, nós somos descorteses. Muita vez nós somos descorteses no trato com o nosso semelhante, porque nós não fomos educados, mas com Jesus Cristo nós aprendemos que a nossa tarefa, que o Evangelho nos convida a entrar em contato, em buscar o que há de melhor no ser humano. Buscarmos o que há de melhor em nós, buscarmos o que há de melhor no semelhante. Se você adquiriu o hábito da leitura, se você acompanha os jornais, certamente você já se deparou com textos de um jornalista conhecido pelo nome Milor Fernandes. Milor Fernandes ele faleceu no ano de 2012. Ele adquiriu notoriedade por suas colunas de humor e também por publicações em revistas e jornais famosos. Ele, como escritor, em revistas como a reconhecida Veja, o Pasquim e o Jornal do Brasil. É dele a seguinte frase que diz, abre aspas, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Pois é, Judas andava com Cristo. Cristo andava com Judas. Fecha aspas. A meu ver, a toda evidência, o veneno escorre nas entrelinhas desta frase. Um homem inteligente, um jornalista reconhecido, ele ocupa parte do seu precioso tempo para divulgar esta frase. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Pois é, Judas andava com Cristo. Cristo andava com Judas. Como que nós usamos a nossa inteligência? Como que nós usamos os recursos herdados de Deus para o aprimoramento dos nossos passos, dos nossos atos? Como nós, Judas Iscariote, ele padeceu da mesma prisão. Como Judas, também nós nos escravizamos à nossa própria
a nossa própria sombra, presos a conflitos íntimos que, como diz irmão X, referindo-se a Judas, preso a conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser. Judas sempre julgava os outros, projetando nos outros a própria sombra. Como nós, Judas se tornou prisioneiro de conflitos íntimos. Irmão X, na obra intitulada, no livro intitulado Luz Acima, na lição do aprendizado de Judas, irmão X nos esclarece que Judas, ele não conseguia adquirir simpatias. Judas, ele sempre interpretava com suspeita todo e qualquer ato de bondade e de ternura. Como nós, Judas, ele estava olhando com suspeita todo e qualquer ato de bondade e de ternura. E o que é importante destacar é que com essa postura, o discípulo de Jesus, ele não conseguia adquirir simpatias. De nossa parte, quantas e quantas vezes nós nos sentimos isolados porque nós projetamos no dia a dia, em nosso cotidiano, a sombra? Quantas e quantas vezes nós abraçamos o mesmo modo de caminhar de Judas? Referindo-se a Judas, nós percebemos que ele, mordaz, ele qualificava os outros como víboras disfarçadas. Ele chegava a tipificar os atos de caridade do semelhante como fingida piedade. Judas Iscariotes, ele rotulava as ofertas como dinheiro impuro, ofertas fruto da iniquidade. Assim, como nos explica irmão X, ele sofria a desconfiança de muitos. Às vezes também nós estamos isolados porque nós sempre projetamos aquilo que há de negativo em nós nos outros. É natural que desconfiemos dos outros. É muito natural quando nós não confiamos na pureza das nossas próprias intenções. Eu vou repetir. É natural, é compreensível que desconfiemos dos outros quando não confiamos na pureza de nossas próprias intenções. Assim, com esta postura, Judas de Iscariote passou a ser isolado. Como diz irmão X nesta lição, apenas Jesus Cristo não perdia a paciência. Todavia, os próprios companheiros de Judas, eles andavam arredios. Vendo-se assim, Judas repelido delicadamente. Meus irmãos, meus amigos, como que nós abraçamos esse equívoco de esperar obras insuspeitas, edificadas por mãos falíveis? Ora, nós mesmos, por mais que sejamos sinceros em nossos propósitos, por mais que nos esforcemos, por mais que nós devotemos, não existe uma obra perfeita vinda de mãos imperfeitas de um homem ainda falível. Salvo Jesus Cristo, nós aqui na Terra somos almas em evolução. Então nós não podemos, de forma orgulhosa, exigir dos outros aquilo que nós não podemos cobrar de nós mesmos. Repito, por mais que nos esforcemos, não conseguiremos alcançar a obra ideal que nós almejamos. Ora, se nós adotamos essa postura no convívio social, é natural que as pessoas nos isolem. E pior, nós nos sentiremos isolados. Isso dói.
isso machuca, isso fere. Tanto é verdade que nesta lição o irmão X compartilha conosco esta tristeza da alma de Judas, que ele chegou certa vez a perguntar a Jesus Cristo: Senhor, por que motivos eu sofro tão pesadas humilhações? Por quê? Por que, mestre? Por quais motivos eu sofro tão pesadas humilhações? Levantando os olhos tristes, ele suplicava a Jesus Cristo. Por quê? Nesta lição nós percebemos que Jesus Cristo estava pronto para responder quando, com sede, eles estavam acercando de um poço humilde, perante o qual Judas, com sede, mergulhou as mãos ávidas neste poço que continha água cristalina. Com sede, ansioso, na busca pela água pura, o discípulo tocou de forma inadvertida o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Diante do acontecido, nesse momento, diante da insatisfação de Judas por colher água suja com lodo, Jesus Cristo esclareceu: Neste poço singelo, Judas, tens a lição que você deseja. Quando quiseres água pura, retire a água com cuidado e reconhecimento. Quando quiser água pura, retire essa água com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de agitar a lama do fundo. Que ensinamento, que profundidade. Assim, meus irmãos, a meu ver, de nossa parte, sairemos sempre frustrados se focarmos o nosso olhar no fundo, no lodo, no passado de cada um de nós. Não deixemos de valorizar o trabalho alheio, contaminando esse trabalho com o histórico, com a ficha corrida dessa ou daquela pessoa. Não seremos jamais, nós nunca seremos felizes mergulhando a nossa atenção no lodo, no fundo sombrio das fraquezas alheias, nossas próprias fraquezas, sobre as nossas próprias intenções. Quando quisermos água pura, retiremos a água, o bem, o belo, a virtude com cuidado e reconhecimento. Não misturemos, como fez Judas, a água límpida com o fundo, com a lama, com o lodo, com as tendências nocivas que estamos próximos de vencer. Se Jesus Cristo andou e partilhou da presença de Judas Iscariotes, era porque o Messias sempre nos ensinou a extrair o melhor do outro e de nós mesmos. Jesus Cristo não focava a sua atenção no lodo. Como um garimpeiro divino, inteligente, Jesus Cristo sabia extrair o diamante do charco. Para sermos felizes, saibamos extrair a pedra preciosa do trabalho de escavação. Mergulhemos em nós mesmos e descubramos a pedra preciosa que nós somos. Como um garimpeiro inteligente, como Jesus Cristo, olhemos não somente para nós, para o outro, com carinho e com amor. Procuremos retirar o melhor, a água pura, o bem, a virtude, com cuidado, com muito cuidado e reconhecimento. Porque assim
nós seremos pessoas cuja presença todos almejam. Todos irão nos procurar, porque nós talvez tenhamos aprendido a lição de Jesus Cristo, de que aqui na Terra, muito embora inteligentes, nós ainda carecemos, somos falhos em perceber e extrair o melhor de nós mesmos. Jesus Cristo, o Evangelho do Messias, as lições do Evangelho, recursos maravilhosos para a nossa própria edificação. Muito embora inteligente, muito embora às vezes culto, quantas e quantas vezes nós equivocadamente jogamos veneno onde nós poderíamos retirar cada vez mais o proveito para a nossa própria ascensão. Mas nós não podemos esquecer que quase sempre o nosso sofrimento, ele vem por conta do nosso orgulho em projetar nos outros a nossa própria sombra. Que Jesus Cristo, nosso Mestre maior, que a paz do Messias esteja conosco, que Jesus Cristo continue nos ajudando sempre e que Deus, nosso Pai, nosso Criador, que as bênçãos do nosso Pai, elas possam continuar nos beneficiando a todos. Que assim seja.